Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, 22 de julho de 2025, a gente fala sobre, olha, as tensões comerciais que não dão trégua lá fora, como isso mexe com o crescimento global e, claro, o que pega aqui no Brasil. Tem tarifa impactando exportação, tem resposta do governo, inflação dos alimentos, que voltou a preocupar, cenário do emprego e até o futuro, né? Inteligência artificial, criptomoedas, muita coisa. Ok, vamos desempacotar isso. O cenário global continua tenso, principalmente por causa das tarifas americanas se aproximando, certo? Exato, o prazo para novas tarifas dos Estados Unidos sobre vários países é 1º de agosto, tá chegando. E, assim, embora o mercado financeiro pareça reagir com menos pânico a cada anúncio novo, isso pode não ser um bom sinal, na verdade. Não é. Como assim não é bom? Menos pânico parece positivo, não? Achei que era um alívio. O ponto aqui, sabe, é que essa aparente calma, ela pode mascarar uma adaptação. Uma adaptação a um cenário de crescimento econômico global mais baixo. E que deve durar. A incerteza constante sobre as regras do comércio acaba freando decisões de investimento, né? E contratações mais robustas lá fora. Não é à toa que o Banco Mundial revisou para baixo a previsão de crescimento global para 2025. Justamente por causa dessas barreiras e da falta de clareza. É o ritmo mais fraco em 17 anos, viu? Se a gente excluir os períodos de recessão já declarada. Nossa. E tem setores específicos que sentem mais forte, né? Como cobre, automóveis. Isso impacta preços por lá e como isso bate aqui no Brasil diretamente. Olha, o impacto direto já começou a ser sentido. Mesmo antes da tarifa de 50% sobre certos produtos brasileiros entrar em vigor, já estamos vendo exportações importantes sendo travadas. É verdade. Chegaram notícias de contêineres parados lá nos portos americanos, peixe, lagosta, camarão. E olha que esse mercado é enorme pra gente, né? Representa 70% das nossas exportações de peixe. O setor de suco de laranja, que a gente é gigante, também está enfrentando dificuldade. A Confederação Nacional da Indústria já está falando em prejuízo bilionário para o nosso produto interno bruto. Pesado. Exato. E diante desse cenário, o governo brasileiro se mexeu. Regulamentou a chamada Lei da Reciprocidade. Isso basicamente dá ao Brasil uma ferramenta para responder na mesma moeda, sabe? Aplicar contramedidas comerciais se for preciso. Embora a prioridade declarada ainda seja a negociação, claro. É um jeito de fortalecer a posição brasileira nas conversas. Entendi. É tipo ter uma carta na manga, né? Pra mostrar força. E ainda tem aquela história, meio nebulosa sendo investigada, de negociações suspeitas com o dólar, um pouco antes e logo depois do anúncio das tarifas americanas. Será que rolou informação privilegiada para lucrar com a variação do câmbio? Fica essa dúvida no ar, né? Exato. É algo que precisa ser esclarecido, sim. Enquanto isso, olhando aqui para dentro do Brasil, a gente tem nossos próprios desafios. O Boletim Focus de ontem, aquela pesquisa semanal do Banco Central com as expectativas do mercado, mostrou uma leve queda na projeção de inflação para este ano. Foi a 8ª semana seguida de queda. Uma notícia boa, talvez reflexo do real um pouco mais valorizado e de preços no atacado mais calmos. Mas Sempre tem um mas, né? A inflação dos alimentos. Essa voltou a subir depois de um respiro em junho e essa pesa direto no bolso das famílias. Carne e café puxando a alta, pelo que vi. E falando em bolso, o mercado de trabalho continua mostrando duas caras, né? O desemprego geral está estável, ok? Tivemos um número recorde de microempreendedores individuais no primeiro semestre, o que parece bom à primeira vista. Só que, assim, muitos desses microempreendedores individuais acabam fechando as portas logo depois. Isso sugere que, para uma parte significativa das pessoas, virar microempreendedor individual é mais uma alternativa pela falta de emprego formal, né? Do que um sinal de um grande boom de empreendedorismo sustentável. Mostra a dificuldade que ainda existe em conseguir uma vaga com carteira assinada. Faz todo sentido. É a necessidade falando mais alto muitas vezes. E olhando mais para frente, que outros temas estão quentes, que a gente precisa ficar de olho? Olha, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, inteligência artificial. O crescimento dela é impressionante, não dá para negar. Mas o consumo de energia para rodar essas plataformas é gigantesco, coisa de país inteiro, sabe?
Aí fica a pergunta, como é que a gente vai conciliar essa demanda energética enorme, que hoje depende muito de combustível fóssil, com as metas urgentes de clima? É um dilema enorme mesmo. Tecnologia avançando de um lado, o planeta pedindo socorro do outro. Complicado. E o segundo ponto que você mencionou? As criptomoedas. O Bitcoin bateu valores recorde recentemente, passou dos 120 mil dólares. Impressionante. E o mais interessante é como elas estão começando a se integrar ao sistema financeiro tradicional, sabe? Lá nos Estados Unidos já se discute a possibilidade de usar criptoativos como garantia para hipotecas, em gigantes do mercado imobiliário como Fannie Mae e Freddie Mac. Além disso, as stablecoins, aquelas criptos que são atreladas a moedas como o dólar, estão ganhando espaço. E isso começa a incomodar os bancos tradicionais. É uma transformação silenciosa, talvez, mas bem profunda na forma como o dinheiro pode circular. Ufa, coisa acontecendo ao mesmo tempo. Caramba, tensões lá fora respingando aqui, o Brasil tentando se posicionar, aí tem a inflação dos alimentos que não dá sossego no supermercado, o desafio do emprego formal que continua e essas tecnologias que podem mudar tudo. Exige mesmo muito jogo de cintura de todo mundo, né? Empresas, governo, nós mesmos. Exige, sem dúvida alguma. O cenário global está complexo, volátil. Para o Brasil, a estratégia precisa envolver diversificar parceiros comerciais, né, manter a casa fiscal em ordem, que é sempre fundamental, e, claro, se adaptar rapidamente a essas novas realidades tecnológicas e geopolíticas. Não tem muito para onde correr. Análise perfeita, muito obrigada pela clareza. E um obrigado especial a quem nos acompanhou neste Se Liga Economia. Continuem ligados com a gente para acompanhar como toda essa história se desenrola, tá bom? Até a próxima.